Eu me chamo Ivan Carlos Soares Pantoja, eu sou um dos alunos da Faculdade Unileia, juntamente com nossos colegas Leonardo, Vinícius, Vitória, Keibit. E vamos falar sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na área de segurança da informação e a ética digital nas empresas. E para fim de registro eletrônico, diga aí, Leonardo, seu nome completo e de onde você fala. Sou Leonardo Ramos Marques Veloso, falo do interior de São Paulo, de Limeira. Obrigado. Vinícius, diga seu nome completo e de onde você fala. Vinícius Ferraz Quintiliano, fala aqui do Rio de Janeiro. Obrigado. Vitória. Meu nome é Vitória Nunes, eu falo aqui de Belo Horizonte. Obrigado. Keibit. Meu nome é Keibert Joseph Pinson Rojas, eu sou venezuelano morando no São Paulo. Obrigado. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos adentrar ao assunto, ao tema. E ao final dessa apresentação, vocês querendo fazer alguma pergunta, nós vamos abrir, tá? Para responder as perguntas que tiver ao nosso alcance, tá certo? Então é isso. Vamos continuar. Então, nesta apresentação vamos abordar o seguinte, são 9 itens. A primeira é a Lei Geral de Dados, Proteção de Dados Pessoais, LGPD e seus objetivos, contexto em que a LGPD surgiu no Brasil, a ética digital e a internet no pós-pandemia da Covid-19, algumas técnicas adotadas por golpistas na internet, ética digital nas empresas, definição dos termos ética digital em empresas, código de éticas, éticas em ambiente específico, e o que é ser antiético digital, sinônimo de digital, antônimo de digital e morfologia da palavra digital. O que é empresa e ética digital nas empresas. Então são 9 itens que a gente vai tentar fazer uma breve síntese. Então vamos lá. Introdução. Trata-se de impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na área de segurança da informação e a ética digital nas empresas, né? Mas para adentrar neste tema, é sem dúvida necessário esmiuçar a Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida pelas siglas LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Assim, este trabalho visa avaliar os impactos dessa lei na área de segurança da informação e conscientizar os empresários e a sociedade em geral de ser ético no mundo digital, e para esta tarefa, inicialmente, deslocamos-nos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e entrevistamos o meritíssimo juiz de direito, Luiz Carlos Copes Brandão, que é a pessoa encarregada de tratar os dados pessoais no âmbito da Justiça Estadual, nos termos da Portaria 65.032/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na área da segurança da informação. Então, antes de falarmos sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na área de segurança, é necessário, no entanto, falar sobre a Lei 13.709/2018, mais conhecida pela sigla LGPD, e em seguida avaliarmos o impacto da referida lei na área de segurança da informação. Assim faremos um breve resumo da lei em seus aspectos mais importantes, tais como o que é, quando foi criada e por que foi criada, o que de fato a referida lei regulamenta em nossa sociedade, dentre outros aspectos. O que é LGPD? A LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi fundamentada no ano de 2018 por meio da Lei 13.709/2018, e os pontos fundamentais defendidos pela referida lei se encontram no seu primeiro artigo, que diz: a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa, da personalidade da pessoa natural.
O principal objetivo dessa lei é, sem dúvida, de proteger os dados pessoais dos usuários em sociedade. A lei, por exemplo, força as pessoas físicas ou jurídicas a administrar adequadamente e de forma segura os dados pessoais dos usuários para fim de evitar, sobretudo, que as informações coletadas não caiam em mãos de pessoas não autorizadas. Algumas empresas, como por exemplo Microsoft, Google, Facebook, dentre outros, já se adequaram à referida lei. Do contrário, elas poderão sofrer penalidades caso estejam violando direito à privacidade dos seus usuários, a menos que sejam autorizadas. Então, pessoal, aqui a gente mostra o que é a LGPD e qual é o ponto fundamental defendido por ela. Como nós percebemos, ela está preocupada ela está relacionada com o tratamento de dados pessoais, principalmente nos meios digitais, tá? Seja de pessoa natural, seja de pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Então ela visa fundamentalmente proteger a liberdade e a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tá? Esse é o ponto-chave dessa lei. Eu fiz uma entrevista no dia 17/4/2022, via WhatsApp, com o meritíssimo juiz de direito Luiz Carlos Copper Brandão, que é o encarregado de tratar sobre os dados pessoais no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos termos da portaria 65.032/2022, Tribunal de Justiça. Então eu perguntei para ele, quando o legislador elaborou a Lei 13.709/2018, em que ele estava pensando? O entrevistado responde, há basicamente duas razões para o surgimento da LGPD. A primeira delas é o surgimento do GDPR, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados de 2016/679, que é a lei da União Europeia sobre o assunto. Quando seu texto final foi proposto, em 2012, ela foi considerada pioneira e importantíssima no combate ao crescimento do cybercrime em toda a Europa. Quando entrou em vigor, 6 anos depois, ela inspirou outros continentes e países a tomarem caminhos semelhantes. E aí que a segunda razão entrou em cena. Por aqui, o projeto de lei geral de proteção de dados foi consequência da contribuição de diversas autoridades em todo o país, tendo uma lei que define o que é e o que não é legal. Fica muito mais fácil combater os crimes virtuais seguindo o ritmo do resto do mundo. Então, o que ele está querendo dizer é aquilo que já está estampado na nossa Constituição Federal, né? Fica mais fácil você combater algo se já existe previsão legal, se já está definido em lei. Então, se já está definido em lei, então fica mais fácil para um juiz julgar uma causa, porque já existe algo que já está previsto em lei. Então, basicamente é isso que ele está querendo dizer. Tudo ok, tá? Então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre informação da personalidade de cada indivíduo. Não se trata de uma lei que visa trazer sigilo aos dados, mas sim dar um adequado tratamento aos dados que são custodiados por determinada organização, seja ela pública ou privada, evitando que dados pessoais do particular sofram violações. Ressalta-se que os dados pessoais vêm se tornando moeda de elevado valor. Então, pessoal, aqui o que me chamou a atenção nessa lei é que ela vem para proteger os direitos fundamentais, né, de liberdade e de privacidade, e a liberdade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Então, o que ele está dizendo é que não se trata apenas de uma lei que visa trazer sigilo aos dados, mas saber dar o adequado tratamento aos dados que são custodiados por determinada organização. Ele fala também que os dados pessoais vêm se tornando moeda de troca, né? Moeda de elevado valor entre as empresas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os nossos dados são preciosos, né? Quando você cria uma conta de e-mail ou um site de relacionamento, esses seus dados que você insere
eles valem ouro. Então, normalmente as empresas, elas costumam compartilhar esses teus dados pessoais ou os teus modus operandi, teus costumes, né, dentro do ambiente em que você está utilizando, com terceiros de negócio, com parceiros de negócio. E muitas das vezes a gente nem sabe desses detalhes, mas isso ocorre com muita frequência. Então essa lei ela tenta também regularizar alguns aspectos que não é muito claro, principalmente para o usuário final. Então eu fiz a segunda pergunta, que é: a Lei 13.709/2018 está atingindo seus objetivos? A lei visa regulamentar o tratamento de dados do particular, evitando que outros tenham acesso sem o seu devido consentimento. No mínimo, a lei altera a cultura das organizações no tratamento de dados de seus colaboradores, exigindo mais rigor nesse tratamento e evitando o compartilhamento sem o seu consentimento. Entendeu? Então, o que ele está dizendo? Que, pelo menos, a lei já começa a mudar a cultura de algumas organizações, né, no tratamento dos dados desses colaboradores, exigindo mais rigor nesse tratamento e evitando o compartilhamento sem o consentimento de quem? Do usuário final, né? Sem o consentimento. Entendeu? E às vezes algumas informações, alguns dados são compartilhados com as pessoas, com terceiros, e a pessoa não autorizou, não deu a devida autorização. Então, com a facilidade que nós temos hoje de compartilhar dados pela internet, essa lei ela veio também tratar um pouco sobre essa questão aí. Aí eu perguntei também para ele: vale a pena as empresas, as entidades públicas ou privadas investir tempo, recursos humanos e tecnológicos para a fim de proteger os dados pessoais de seus clientes e colaboradores? Então o juiz respondeu: sim, pois caso seja comprovado que a entidade pública ou privada não adotou as medidas necessárias para proteger os dados pessoais de seus clientes e colaboradores, poderá sofrer sanções de cunho administrativo e judicial. Então, pessoal, as pessoas, seja elas públicas ou privadas, elas precisam saber que existem regras, né? Existem normas, e que elas estão valendo. Se elas não prestarem atenção, elas podem sofrer penalidades, né? Então eu fiz uma outra pergunta: quanto foi investido pelo Tribunal de Justiça para implantar toda a infraestrutura tecnológica existente hoje? Aí o entrevistado responde: o TEJAP não tem esses valores compilados, mas é possível dizer que atualmente são investidos valores significativos em tecnologia da informação. Por exemplo, ao consultar o portal de transparência, revela que o orçamento previsto para essa área em 2023 é de aproximadamente 12 milhões de reais. Então é um investimento muito alto, porque a organização ela mexe com as informações das pessoas, trabalha com processos, trabalha com decidindo a vida das pessoas. Ela precisa ter um parque informático, ela precisa dar segurança, ela precisa trazer segurança para as pessoas, dar transparência, ser ágil. E isso o Tribunal de Justiça tem conseguido, né? Tem sido ser bastante célere nesses últimos anos. Eu me lembro que logo quando eu comecei a entrar para o judiciário, quando eu entrei no judiciário, hoje eu estou na parte de informática, eu percebi que antes os processos ainda eram tudo na moda antiga, era tudo papel. Hoje são todos digitalizados, então os processos acabaram reduzindo de volume, né, porque não há volume mais, o volume é virtual, e os processos passaram a andar mais rápido, né? Então, antigamente, quando a gente queria que um processo fosse redistribuído ou encaminhado para um promotor, defensor público ou um advogado, o processo muitas das vezes era feito de forma física e algumas vezes ia pelo correio. Então, esse processo demorava muito chegar onde precisava chegar. Então, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, a gente percebe que esses processos diminuíram de tamanho, de volume e ganharam em velocidade e agilidade, né? Então, antigamente, os processos levavam, em média, 2, 3, 4, 5 anos para ser resolvido. Hoje, a gente percebe que os processos levam, em média, de 6 a 1 ano ou menos
para ser resolvido. Ações de pequenas complexidades, por exemplo, de pequenas causas, levam em média de 3 meses a 6 meses para ser resolvido, ser concluído. Foi vantajoso? A meu ver, todo esse investimento tem valido a pena, porque implica em agilidade. O tempo de resposta à sociedade é bem menor do que antes. Então, muita coisa tem que melhorar? Tem, mas a gente percebe que já evoluiu bastante nessa questão aí. O entrevistador, eu perguntei de novo, o senhor como juiz de direito já julgou algum caso em que alguma entidade pública ou privada violou a Lei 13.709/2018? Aí o entrevistado responde, ainda não, até porque a lei é recente e Mazagão não é uma comarca de grande população, se comparada com os outros estados, mas certamente já tivemos casos dessa natureza em nosso tribunal. O entrevistado pergunta, o que pode acontecer se alguma entidade pública ou privada desrespeitar a LGPD? O entrevistado responde, o artigo 52 já prevê as sanções administrativas em caso de descumprimento das normas estatuídas pela LGPD, sem prejuízo da responsabilização civil e da entidade. Então, o artigo 52 ele versa sobre essa questão das penalidades, as infrações. Aí tem o inciso 1, que é de advertência, tem também o inciso 2, que é de multa simples, né, conforme você pode ver aí. Tem o inciso 3, que é de multa diária também. E tem o inciso 4, tem o inciso 5, e aí vai, né? Alguns incisos foram vetados, mas o que a gente precisa entender é que há penalidades, né, em caso de descumprimento da norma. Então, bem aqui embaixo, tem uma observação que eu fiz, que é o seguinte, em razão do direito à intimidade, à vida privada e à honra e à imagem, conforme descrito no artigo 5º do inciso 10 da Constituição Federal, o meritíssimo juiz de direito, Luiz Carlos Copo Brandão, preferiu somente responder as perguntas via WhatsApp, até porque ele estava de férias, todavia mostrou-se muito solícito quando este entrevistador encerrou a entrevista. Então, ele estava de férias, ele exerceu o direito de não aparecer a imagem dele. Então, antes de existir a LGPD, já há uma norma na Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 10º, que já fala sobre o direito à imagem, à honra e à privacidade das pessoas, né? Então, a LGPD já vai tratar mais especificamente dos dados que nós acabamos compartilhando com algumas empresas pela internet, tá? Mas, enfim, uma coisa está ligada à outra. Então, aqui, essa parte aqui, nós vamos falar um pouco sobre a ética digital e a internet no pós-pandemia do Covid-19. Então, a pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020, intensificou o uso de tecnologias digitais no Brasil, passando de 71% dos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% em 2020, o que corresponde a 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede. Podemos ver que os dispositivos móveis passaram a desempenhar um papel importante durante a pandemia, auxiliando milhares de pessoas e possibilitando a população a dar continuidade às suas atividades por meio do home office, escritório em casa, uma alternativa para que grandes empresas não necessitassem fechar totalmente suas portas. Meio de vendas online sendo mais populares que os presenciais devido ao lockdown gerado pelo fechamento das cidades e comércio de forma geral. O ensino à distância vem se tornando a principal forma de estudo entre os estudantes de todos os níveis de ensino, além de muitos outros pontos como meios de lazer e socialização online. Deste modo, vemos uma mudança geral em todos os modos de viver da sociedade para tentar contornar as adversidades geradas pelo isolamento social. Posso comentar? Posso falar? Pode. Sim. Com esse avanço da tecnologia, né, hoje as pessoas acabam perdendo um pouco da noção das ações, né? Uma vez que
a pessoa está atrás do computador, ela pensa que pode sair impune de tudo. Então, a gente vê muita questão, muito mesmo dentro da empresa, né? Essa parte de estelionato, usando todas essas técnicas que são usadas, né? Como engenharia social, para o pessoal poder tentar conseguir alguma coisa em cima disso. Então, a gente vem com essa questão da ética digital para tentar amenizar esse tipo de problema. Vitória, você quer acrescentar alguma coisa? Não, Vou dar um enter aqui no próximo slide, tá? Vamos falar sobre um pouco aqui sobre os golpes, né, da internet, certo? Então, vou falar sobre essa engenharia social, que é um golpe bastante comum, né? É uma técnica bastante utilizada, apesar de ser uma técnica antiga, mas ela ainda é bastante adotada nesses últimos tempos. É uma técnica empregada por criminosos virtuais para induzir os usuários desavisados a enviar dados confidenciais, infectar seus computadores com malware ou abrir links para sites infectados. Além disso, os hackers podem tentar explorar alguma falha do seu computador por alguma falta de conhecimento do usuário. Então, basicamente, a engenharia social, ela consiste em tentar enganar a pessoa, né, de que, por exemplo, um determinado serviço, considerado válido, seja verdadeiro. É muito comum, muitas das vezes, você receber uma mensagem no telefone de alguma pessoa querendo te vender algum produto ou um serviço, dizendo que pertence a uma empresa de renome. Então, um usuário desavisado, se ela não confirmar essa informação, ela pode cair muito bem num golpe. E aí, enviando as informações que o criminoso quer que ela envie, e outras vezes quer que ela pague, por exemplo, um boleto. Então, nesses últimos anos, depois do período da pandemia principalmente, as pessoas passaram a interagir mais pela internet e, consequentemente, muitos problemas relacionados a esse tipo de situação têm ocorrido no Brasil e no mundo. Então, essa é uma das técnicas que, apesar de ser antiga, é bastante utilizada no Brasil e no mundo, né? Alguém quer falar sobre essa questão do Phishing. que significa pescaria digital? Eu posso falar dos dois. Acho que um exemplo muito bom de engenharia social e tem se tornado muito comum, né, principalmente como você disse, pós-pandemia, todo mundo trabalhando de casa, a gente tem visto casos de pessoas se passando como se fosse da própria empresa, né? Uma pessoa liga para algum telefone da empresa, né? Vou dar um exemplo, assim, uma empresa que tem um saque, ele liga e fala: Oi, eu sou sou do suporte técnico aí da sua empresa, cara. Eu preciso mexer aí na sua máquina porque tá com problema isso e isso. Uma das coisas que, com a engenharia social que eles fazem é ganhar no papo. Então, eles vão conversando, vai fazendo aquela pergunta para puxar cada vez mais informações. Se não der certo, para a próxima pessoa que ele ligar, ele já vai ter mais informações, então ele consegue enganar a pessoa. Isso de engenharia social. O phishing já é um ataque, já, como o nome já diz, é pescaria, né? Onde você joga a isca e quem pegar, pegou. Isso é muito usado, principalmente em casos de banco de e-mails vazado, né? Então, uma lista de e-mail enorme vazado, e o pessoal só bota ali na lista e manda para todo mundo, e quem clicar, ele conseguiu. Por isso que é pescaria. Ele joga a isca, se alguém morder, ele conseguiu. A gente tem muitos casos, né, de e-mails falando: eu tenho fotos íntimas suas, se você não me pagar, eu vou expor. E é claro, muitas das vezes a pessoa vai ler e fala: não, isso não faz sentido para mim. Mas pode acontecer de uma pessoa falar: putz, realmente pode ser comigo. Por isso que ele fala da pescaria, né? Jogou a isca, se alguém pescar, no caso ele pede pagamento, né, normalmente em bitcoins, né, nas criptomoedas, a pessoa vai lá e paga com medo, mas era um e-mail falso, fazendo com que a pessoa acreditasse naquilo para ele conseguir o que ele queria, seja dinheiro ou outras coisas. o mais comum que eles mandam é de banco, né? Eu recebo muito e-mail disso, de banco, falando: ai, resgate agora o saldo que tem restante. Eu, às vezes, nem tenho conta aberta no banco e eles mandam, mas tem gente que tem e cai, porque acha que realmente tem algum dinheiro lá e acaba clicando, né? E aí, quando eles Opa. descobrem, já é tarde. Falando também o cartão de crédito,
Se você fala mais na empresa, tem a pessoa que ele fez o golpe, né? Ele fez o código malicioso, que ele fez como hacker, né? Então, também na empresa, ele tem um sistema a nível de segurança de informação de dados pessoal de cada um dos funcionários. E o que estava falando Leonardo, do phishing, também tem o ransomware, que a gente também fez o criptografiado os dados, bloqueando, falando para a pessoa que cobrança de uma quantidade, né? Mas assim como estava falando ele, de uma moeda digital mais que nada, porque essa gente trabalha mais com moedas digitais. Então, eu sei um pouco porque eu trabalho na área. Então, as empresas, eles, para evitar esses golpes, eles contratam um serviço profissional, eles contratam um firewall, que o permite, né? Permite maior segurança aos dados da empresa, os dados do cliente final, porque estamos falando dados muito importantes, o banco, ou empresas que le falam com transações internacionais. Então, também é muito importante esse conteúdo. Certo, Kebet. Interessante você falar sobre essa questão da necessidade das pessoas jurídicas ou físicas contratar serviços especializados na área de segurança, tá? Porque normalmente as pessoas elas não têm esse costume, né, de se proteger, né? Elas não têm essa preocupação, mas com o volume de negócios sendo realizados pela internet, há necessidade, com certeza, das pessoas elas se prevenir, né, no seu ambiente de trabalho, no seu momento na sua casa, né? Então a gente percebe que há uma certa preocupação, né, da legislação em tentar punir aqueles que fazem esse tipo de artifício para se beneficiar de outros, né, por meio desses ataques aí de engenharia social e de phishing. Então a gente vê que hoje os problemas inerente a essa questão do desenvolvimento da tecnologia e da informação, ela tem sido muito grande. Então, as físicas, jurídicas, elas têm tentado se proteger de várias formas, mas infelizmente os golpistas eles têm usado algumas técnicas que elas acabam burlando toda essa infraestrutura aí. Principalmente porque eles sabem que a maioria das pessoas ainda elas não têm certos conhecimentos nessa área da informação. Então, alguns golpistas eles acabam usando muito esse tipo de golpe, de phishing. E inicialmente eles começaram mandando mensagens de e-mail para o e-mail da pessoa. Mas hoje, com vários aplicativos instantâneos aí, como WhatsApp, Telegram, Jamie, que mais Signal e outros aí, outros aplicativos, Vibe, enfim. Então, eles acabam expandindo os seus golpes, né? Eles mandam para várias pessoas. Então, como nossos colegas falaram anteriores, é uma isca. Se a pessoa comer, já era, né? Outro dia, por exemplo, alguém mandou uma isca para mim. O golpista se dizia ser agente do Serasa. E lá eu já desconfiei, por quê? Porque pese está lá o logotipo do Serasa, né, no perfil lá do telefone da pessoa, mas eu olhei o número não me parecia um número lá de São Paulo, né? Parecia um número lá de, sei lá, Goiás ou de um outro lugar aí.
Eu reportei lá no meu canal essa questão aí direitinho. Não me recordo agora, mas eu comecei a desconfiar porque a mensagem não mencionava o meu nome, não mencionava o meu CPF, simplesmente mandava uma mensagem meio que genérica dizendo que tinha uma promoção, uma campanha, em que se você quisesse pagar todas as suas dívidas por um valor de apenas cento e poucos reais, dentro de 24 horas o seu nome ficaria limpo. Então era algo muito fantástico, né? Então o cara, a pessoa lá, o golpista, ele dizia que a campanha duraria no máximo 24 horas. Então a pessoa ali agoniada, né? Se uma pessoa desatenta e tivesse seu nome lá no Serasa, com certeza ele tivesse o valor lá que ele mencionava, com certeza ia pagar porque tinha um link e ao clicar você era adicionado para a plataforma de pagamento, entendeu? E aí a pessoa, normalmente, a pessoa desatenta, que nunca deu esse tipo de golpe, ela com certeza ia efetuar esse pagamento e o seu nome ia continuar no SPC Serasa e o dinheiro ia ficar perdido, né? E agora, como reclamar de uma situação dessa depois? Porque muitas das vezes o golpista pega aquele chip lá, ele usa para fazer aquele tipo de ataque, daquele golpe, depois ele pega o chip, quebra e joga fora, né? Ainda que você armazene o número de telefone que fica ali, o teu telefone normalmente são de terceiros, né? Que muitas das vezes ele conseguiu de uma outra forma. Então, é até difícil você chamar alguém perante um tribunal para poder reclamar, cobrar o valor que você perdeu. Justamente porque a internet ainda, algumas coisas precisam ainda ser melhoradas, ser aperfeiçoadas. Entendeu? Então, ainda está no Congresso, ainda algumas leis que estão sendo trabalhadas justamente para proteger o cidadão de bem e tentar punir realmente aqueles que usam de má fé, né, que tentam se passar por outros, né, com o intuito de roubar o povo brasileiro. Então, é basicamente isso que eu quero falar nessa questão. Então, qual é a nossa recomendação aqui? É o seguinte, você, antes de você aceitar qualquer proposta, seja pelo telefone, seja pelo e-mail ou pelo WhatsApp, confirmar diretamente lá no órgão da empresa, né, da instituição. Então você não feche nenhum negócio ainda enquanto você não confirmar. Porque às vezes você acaba se precipitando, se agoniando e acaba fechando um negócio e esse negócio realmente não é um negócio genuíno. E aí você acaba entrando pelo canto. Então, como a Vitória falou, geralmente mensagens de banco, né, de golpista dizendo ser de bancos e que tem algum valor para resgatar. Aí eu também já recebi muitos desses e-mails, aí começa com 5 mil, depois como eu não ligava, aí eles iam aumentando, 10, 20, 30, até 150 mil lá e eu simplesmente ignorava, né? Então eu não caio nessa história. Agora nós vamos falar um pouco sobre ética digital nas empresas. Tá? Então eu vou chamar aqui a nossa colega Vitória, que vai estar falando um pouco sobre essa questão aí, tá certo? Vitória, você está com a palavra. Definição dos termos ética digital e empresas. Agora que você entendeu o contexto em que surgiram as expressões éticas digital nas empresas, agora explicaremos o significado isoladamente de cada uma delas. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Então, pessoal, pelo que nós entendemos aqui, a ética, é uma palavra que vem do grego, ethos, cujo significado significa caráter
modo de ser de uma pessoa, entendeu? Então está relacionado com o comportamento, com a atitude de uma pessoa, certo? Então, a ética vai falar sobre essas questões. Então, a ética de uma pessoa, ela vai depender muito dos valores históricos e culturais dessa pessoa, né? Então, cada grupo de pessoas, ou povo ou nação, ela tem os seus códigos de ética. Então, você vai ver que tem-se ética para tudo hoje na vida. Em alguns países, por exemplo, é antiético você sacrificar certos animais. Por exemplo, na Índia, se você resolver sacrificar um elefante, você está cometendo, além de ser uma questão antiética, é um crime, tá? Porque esses animais lá são considerados sagrados. E em outras regiões também, em outros lugares, você percebe que algumas práticas não são bem aceitas em razão da ética, né, de cada grupo. Então você tem a ética médica, tem a ética profissional, tem a ética dos grupos familiares. Então tem ética para tudo. Então cada grupo seus valores, né? Então é predefinido. Então a gente percebe que a ética está relacionada com isso. Ela se preocupa em dar uma boa direção para que as pessoas possam viver bem em sociedade. Então, na questão da internet, também tem ética para tudo, né? Você vê que tem lá a ética do como se comportar, como se falar com outras pessoas, né? Existe até a netiqueta, né? Quando você fala com letra maiúscula, totalmente com letra maiúscula, é como se você estivesse gritando com a pessoa. Então aí a pessoa tem que entender essas questões. Eu percebo que algumas pessoas, por não conhecer essas questões da ética na internet, elas acabam escrevendo todo o tempo com letra maiúscula. Então elas pensam que estão fazendo bonito, né? Mas na verdade ela está gritando com a outra sem se dar conta. Então tem várias questões aí que a ética trata. Então, tem a ética nos negócios, né, que agora nós vamos adentrar nessa questão das empresas, entendeu? Então, a pessoa que ela não é ética, o que quer dizer que uma pessoa que ela não é ética? É uma pessoa que não segue os valores culturais, os valores predefinidos daquele grupo, né? E aí, por não seguir aqueles valores, aqueles princípios morais, ela acaba se tornando uma pessoa antiética, né? Então é por isso que tem essas terminologias aí. Então, quando se trata de ética nas empresas, elas também têm que ter uma postura de quais são, o que nós esperamos das empresas, que elas sejam éticas nos negócios, que elas sejam, que elas não engane as pessoas, né, vendendo um produto, né, que elas muitas das vezes dizem que é bom, mas no final pode quebrar, né? Então, o que a gente espera das empresas hoje é que elas sejam éticas nos negócios, que elas ofereçam um produto que realmente vai satisfazer as necessidades das pessoas, que dê garantia para as pessoas, né, quando elas falam que um determinado produto, por exemplo, tem garantia de 60 meses, ou 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, ou 2, elas têm que cumprir essas, essas garantias, porque se de repente um produto ou um serviço parar de funcionar antes desse período, e aí quando a pessoa vai buscar esse atendimento e não consegue, então ela se tornou uma empresa antiética, porque ela não cumpriu com aquilo que ela propagou pela internet. Então é basicamente isso do que trata essas questões desses termos, né? Ética está relacionada com comportamento, né? Digital, ela está relacionada, ela é uma palavra que vem do latim, né?
que está relacionado com dedos, né, espessura de dedo, comprimento, mas também ela é uma planta medicinal, né? Então, digital significa, é sinônimo de tecnologia, né, de números, enfim, de todas essas questões aí que você está vendo nos slides, né? E o antônimo, que é o contrário de digital, é o impresso. Então, cada vez mais as empresas estão deixando de imprimir documentos, não, né? Está se passando cada vez mais para a questão digital. Então, a título de exemplo, lá no meu trabalho, nós adotamos o sistema digital de processo. Não existe mais processo físico, né? Todos os processos hoje, eles foram digitalizados. Então, eles passaram, os processos antigos, melhor dizendo, foram digitalizados página por página. E hoje os processos, eles, quando iniciam, eles já iniciam dentro de uma plataforma digital. As pessoas, principalmente na época da pandemia, as pessoas enviavam suas informações pelo aplicativo, né? Geralmente, algumas enviavam para a gente já na plataforma, porque tinha lá no site do tribunal a plataforma lá oficial, né? Então, alguns nem usavam já a plataforma, já queriam usar o Facebook ou outras plataformas. No início a gente indicou como a plataforma oficial lá no site, né? Então as pessoas, elas queriam um serviço ou adentrar com uma ação, um processo, elas contratariam um profissional, né, habilitado para fazer esse trabalho, ou no caso de juizado especial, elas têm uma opção lá que permite que a pessoa faça essa solicitação. Então, nesse período de tempo aí, antes mesmo da pandemia, antes do período lá de 2020, o Tribunal de Justiça, de uma maneira geral, eles passaram a trabalhar de forma automatizada. Então, a maioria dos processos hoje, ou todos os processos hoje, estão 100% digitalizados, não manuseia mais processo físico, o que, a meu ver, é muito vantajoso. Antigamente nós tínhamos processos com 5, 10, 15, 20 volumes, aí a pessoa teria que manusear o processo um por um, e para carregar então de um lado para outro, quando um promotor de justiça pedia carga ou um advogado, né, para levar. Então era um processo muito oneroso, né, e difícil, sem falar que os processos tramitavam de forma muito lenta. Então hoje, com o processo de digitalização dos documentos, esses processos passaram a tramitar mais rapidamente. Processos que levavam de média 5, 10 ou 20 anos para concluir, alguns, por exemplo, de natureza do juizado especial civil, por exemplo, levam em média de 3 meses a 6 meses para concluir. Então, esse processo de digitalização, ele veio ser positivo na vida de muitas pessoas, né? Então, hoje, o Tribunal de Justiça do Amapá, ele investiu milhões e milhões de reais para preparar toda a infraestrutura, para armazenar essas informações e ter o cuidado com as informações das pessoas, né? Então, hoje a gente pode dizer que a equipe do Tribunal de Justiça, aliás, o Tribunal de Justiça investiu não só na parte de infraestrutura, mas também investiu em capacitação profissional, de maneira que o Tribunal de Justiça chegou a ganhar vários prêmios. Ele ganha anualmente vários prêmios. Basta você entrar no site do Tribunal de Justiça, lá você vai ver que o Tribunal de Justiça, ele é destaque perante os tribunais em todo o Brasil aí, porque realmente o investimento que foi feito, ele é como se estivesse colhendo frutos nesse período agora, certo? Então era isso que eu queria falar sobre essa questão aí, tá bom? Então no próximo slide, pessoal, nós vamos tratar sobre o conselho jurídico de empresa, tá?
Segundo a Wikipédia, que é a biblioteca mundial, né, que é muito conhecida e que tem várias línguas, empresa, na concepção jurídica do direito comercial, é a atividade empresarial. Uma empresa é uma atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário por meio de articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens e serviços. O conceito jurídico de empresa não pode ser confundido com o de um serviço de direito ou de uma pessoa jurídica, tampouco com o local onde aquela atividade econômica é desenvolvida, né? Então, esse é o conceito que está lá no Wikipédia. Mas eu quero falar algo importante para vocês, que também existem os conceitos de alguns juristas, tá? Por exemplo, Mônica Guzmão, nós temos também lá o Carlos Roberto Gonçalves, também a professora Elizabeth fala sobre esses conceitos, mas aqui, fazer um destaque, que está em tramitação lá no Senado Federal, a lei, o projeto de lei, melhor dizendo, 487 de 2013. Olha só, de 2013, tá desde esse tempo lá, ó, de autoria do senador Renan Calheiros, do MDB Alagoas. Então, aqui nesse projeto de lei é como se fosse uma tentativa de reforma, porque a gente percebe que as empresas hoje, elas, diante desse quadro de evolução tecnológica, né, então elas deram uma ampliada nos seus negócios, as formas de trabalho. Então, há necessidade de uma reformulação desse direito comercial aí, tá? Então, esse projeto de lei ainda está em trâmite, até o momento que a gente está pesquisando sobre esse assunto, ainda está na fase ainda de projeto, estão trabalhando, melhorando, aperfeiçoando, para poder se adequar à nossa realidade. Então, essa questão aí, já no segundo artigo do projeto de lei, diz que empresa é uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, né? Então, essa é algo que a gente precisa ter em mente. A empresa, ela tem ela fornece produtos e serviços. Então, pela internet hoje você pode oferecer muitas coisas, né? Inclusive serviços remotos. Muitas empresas trabalham assim, né? Na modalidade do home office, né? Então, muitas empresas hoje já atuam dessa forma. Então, é necessário também adequar a forma de trabalho e de negócio de cada empresa. Bom, agora vamos falar sobre o conceito de ética digital nas empresas, propriamente dito. Nós fizemos toda uma abordagem sobre os conceitos e definição de termos como ética, digital, empresa, de forma isolada, para que você pudesse compreender essa parte aqui agora. Tá? Então, podemos afirmar que ética digital nas empresas é o conjunto de valores morais e princípios aplicados pelo empresário quando exerce o seu ofício ou empreendimento no universo virtual. Em outras palavras, é tudo aquilo que é produzido por meio das tecnologias digitais ou eletrônicas que poderão afetar direta ou indiretamente a vida das pessoas em sociedade, pela atividade de uma empresa. A ética empresarial é a proteção de dados, a ética empresarial e a proteção de dados são tópicos cada vez mais relevantes na era digital. Com a crescente quantidade de informações compartilhadas online, é fundamental garantir que as informações pessoais e confidenciais das pessoas sejam protegidas e que suas privacidades sejam respeitadas. A proteção de dados é uma parte importante da ética empresarial, pois se refere ao controle e à gestão de informações pessoais. Isso inclui o armazenamento, o compartilhamento e a utilização dessas informações por empresas,
e organizações. As empresas devem ter políticas claras de privacidade e segurança da informação, além de adotar medidas adequadas de proteção de dados para evitar vazamentos, invasões e violações de privacidade. As pessoas têm o direito de saber como as suas informações são usadas e com quem são compartilhadas. O que acontece aí? Quando a gente vai falar de ética digital nas empresas, eu falei antes que as empresas têm a contratação de empresas que têm maior conhecimento da segurança da informação. Aí entra empresas como Kaspersky, Fortinet, Soft, empresas como McAfee. Entonces, hay empresas que le tienen un equipo especializado, experto. ¿Por qué? Porque aí no material ele está falando de proteção de dados para evitar vazamentos, invasões ou violação de privacidade. Então, empresas, ele fez uma inversão de infraestrutura de segurança de informação, não somente na área de segurança física, de que eu estou falando de um firewall, proteção contra o servidor, seu servidor de banco de dados, desse jeito, sino também aquisição de antivírus, que eles vai a fazer uma proteção melhor desse fato de consecução da ética digital. Por quê? Porque a violação, a proteção contra de ameaças é muito maior dentro de lo que es una empresa que vai ao mundo digital. Então, aí a empresa ele tem que fazer um fortalecimento dessa ferramenta para maior segurança de seus dados. Aí é quando vai aí empresas como Fortinet, que ele tem o caso de For Client, el caso de Kaspersky y Cisco, ele também. Por quê? Porque a privacidade, de acordo a políticas que a empresa vai fazer uma aplicação, essas políticas a nível da ferramenta dá uma melhoria para garantir que essa ética digital, mais que todo, eu lembro de o que em inglês seria Data Loss Prevention, mas dessa política para evitar uma perda de informação, de dados, que também uma proteção de certos sites. Então, também é maior segurança da empresa. Então, se a empresa ele vai a fazer atualização de seus equipamentos, não só a nível de país ou servidor, sino também sua infraestrutura tecnológica e sua infraestrutura a nível de segurança de informação e também a nível de um bom antivírus, que ele faça o trabalho de fazer advertência, ou alerta, ou eventos, ou relatórios mesmo, que o cliente ele pode perceber qual é a ameaça que está, se é uma ameaça ativa, uma ameaça inativa, está acontecendo na hora. Então, é desse jeito. É muito importante que a empresa ele está fazendo uma migração digital. Então, o mundo digital agora, ele tem muito jeito de fazer uma melhor proteção, mas o valor é alto. Então, a empresa ele fez uma inversão maior. A empresa, não somente no Brasil, sino no Latam inteiro, ele fez uma inversão em esse mundo digital para prevenção mais de dados, prevenção de informação. Pode continuar. Sim. Então, quando a gente vai falar desse conceito, é muito bom, que também a empresa depende do nível da empresa. Se é uma empresa pequena, o nível de segurança a nível digital é muito baixo.
Então, a empresa, quando é maior, quantidade de funcionários, quantidade, então, isso acrescenta su inversão a nível de segurança, porque a segurança de informação também vai depender do tipo de empresa a qual ele está fazendo, porque uma empresa pequena ela não tem porcentagem alto na perda de dados, mas uma empresa com, com não somente inversão no Brasil, o Latam, o mundo inteiro, aí ele tem maior risco, né? Então, o risco a nível de segurança dos dados, quando você vai ao mundo digital, principalmente internet. Então, já quando você tem acesso à internet, você tem acesso também a riscos. Então, esses riscos, você quer tem uma maior segurança de seu dado, de sua equipe e de seu funcionário, principalmente. Bom, entrando nesse assunto do LGPD, a nossa, né, Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio baseada na GDPR, que é a europeia, e ela visa fazer a proteção de dados pessoais. Tá? Os dados pessoais são desde sexo, religião, apontamento político, qualquer dado que seja pessoal. Né? Até complementando uma coisa que o Keibert comentou, quando ele falou de DLP, né, que é o Data Loss Prevention, que isso é uma solução de segurança para evitar a fuga de informação, né? Seja elas informações pessoais ou informações da empresa. A partir desse momento que temos a multa para quem tiver aí um vazamento de informação, a LGPD está começando a aparecer cada vez mais, né? Principalmente por conta da multa. Até tempo atrás ela já tinha entrado em vigor, mas ainda era somente uma forma de aviso, né? E agora estamos iniciando essa parte aí em que empresas que têm dados vazados, né? Tanto que as empresas precisam de um DPO, de alguém que fale, né, para os órgãos, por exemplo, em caso de vazamento de informação, é preciso ser informado se houve ou não vazamento de dados pessoais. Un ejemplo, Leonardo, de lo que aconteció con SP-Trans, ¿no? Aquí en Sao Paulo, basamentos de informação de muitos usuários de SP-Trans o 2022, eu acho, né? Eu acho que foi no julho, que foi um vazamento de banco de dados de SP-Trans, do transporte aqui no São Paulo. E isso afetou, eu acho que foi 50, 60% da população de usuários de transporte aqui no São Paulo. Esse vazamento de informação, enquanto também o que eles estão fazendo o bloqueio de as suas políticas de configuração. Então, também tem algumas portas abertas a esse tipo de acontecimentos. Bom, pessoal, nós estamos chegando na fase final do nosso trabalho, que é a de conclusão. Antes de mais nada, eu quero agradecer do fundo de coração a todos que colaboraram de forma direta e indiretamente para o desenvolvimento desse trabalho, tá certo? E agora nós vamos concluir nosso trabalho dizendo o seguinte: é importante as pessoas físicas ou jurídicas entender que elas podem ser responsabilidade civil e criminalmente caso violem a lei de proteção de dados. As empresas, por exemplo, não devem coletar os dados dos usuários sem a devida autorização e, quando coletarem com a autorização destes, devem concentrar esforços investindo em tecnologia e profissional habilitado para que os dados pessoais de seus clientes ou parceiros de negócio não sejam expostos ou roubados por um criminoso na internet, seja por alguma falha de segurança ou por alguma falha de ética do empresário ou do profissional responsável pelo tratamento e coleta das informações pessoais dos usuários. Por fim, as empresas precisam tomar
os devidos cuidados com as informações que são compartilhadas na internet, sobretudo de terceiros nas redes sociais, o que poderá implicar sanções cíveis ou criminais caso esteja em desacordo com a LGPD e outras leis brasileiras, pois, semelhantemente a um farol de trânsito, os governos estão aos poucos regulamentando todo o processo de ambiente virtual para fim de colocar limites às pessoas em sociedade, uma vez que muitas delas acham que a internet é um meio que não se pode colocar nenhuma sinalização ou barreira, o que é um erro.